Boa tarde, alunos da Odontopediatria 2, como prometido, estou gravando a aula sobre traumatismo dentário em dentição decidi. Só um minuto. Então, vamos falar um pouco sobre os traumatismos dentários. A gente sabe, né, que um trauma dentário ele vai gerar diversas repercussões. Dentre elas, repercussões biológicas, funcionais e até mesmo estéticas. Dentro das repercussões biológicas, temos muitas vezes, principalmente quando é em dente tecido, alteração no desenvolvimento do dente sucessor ou até mesmo a ocorrência de processo infeccioso agudo. Como alterações funcionais, podemos ter a redução da capacidade mastigatória, alterações da fala e respiração e o desenvolvimento de hábitos parafuncionais. E, logicamente, questões estéticas, né? Uma vez que o trauma ele é mais comum nos dentes anteriores e, principalmente, pode levar a problemas de fundo emocional para a criança e seus responsáveis. A epidemiologia do trauma, ou seja, né, a parte da ciência que vai estudar como o trauma acontece, quem são as pessoas que estão mais sujeitas a sofrer um traumatismo dentário, ela nos diz muito do ambiente em que essa criança ela está inserida, vai aumentar ou diminuir a chance dessa criança sofrer um trauma, né? Então, tudo vai influenciar, né, nos aspectos culturais, as condições dessa habitação, as condições específicas do ambiente, se é um ambiente seguro, se é um ambiente irregular, né, se essa criança tem um ambiente propício para ela ficar dentro de casa ou na escola, né, assim como o nível socioeconômico. Outras condições específicas também vão impactar na ocorrência desses acidentes, desses traumatismos dentários na infância, principalmente características relacionadas ao nível de desenvolvimento da criança. Então, a gente tem que pensar que bebês até os 2 anos de idade, eles estão aprendendo a caminhar. Então, é mais comum que essas quedas aconteçam. Características, né, da criança, uma criança mais ativa, uma criança mais quietinha, né, uma criança mais tímida. Então, tudo isso vai influenciar na epidemiologia do trauma. E existem diversos artigos que abordam isso, caso alguém tenha curiosidade de ler um pouco mais. Mas falando especificamente do traumatismo dentário na dentição decidi, desculpa, gente. Então, o traumatismo dentário ele é um resultado de um impacto externo sobre o dente e os tecidos circundantes. Ele é um problema de saúde pública, uma vez que ele tem-se um custo de tratamento envolvido, pode-se ter consequências a longo prazo e existe a possibilidade de prevenção, né? Caso a gente tome medidas, a gente fala medidas preventivas para o traumatismo, a gente vai discutir isso em um outro momento. Na dentição decídua, a prevalência ela é bem variada, ela vai variar de 11% até 70% nos estudos. Então, observem que há uma dificuldade de elaborar uma prevalência média, né, no Brasil. Na dentição decídua, os dentes mais acometidos são os incisivos superiores e o tipo de traumatismo mais comum são as fraturas de esmalte e as luxações. A gente vai entender o que é cada uma dessas. E é claro que quando eu recebo um paciente que sofreu um traumatismo dentário, eu tenho que avaliar muito bem, fazer uma anamnese bem detalhada, um exame clínico bem detalhado para eu poder estabelecer o meu diagnóstico, né? Sem uma anamnese detalhada, um exame clínico da cavidade bucal, um exame complementar de radiografia, eu não consigo determinar a extensão do meu trauma e dessa maneira, o diagnóstico e o tratamento correto para aquele caso. Então, o que está acontecendo aqui? Então, é importante que quando o paciente, seu paciente sofreu um traumatismo dentário, que alguns cuidados sejam tomados. O primeiro deles é acalmar os pais e a criança, que é um momento de estresse, então está todo mundo estressado naquele momento, né, nervoso, não sabendo o que fazer. É uma área extremamente irrigada,
então sangra muito. Então, a primeira coisa é acalmar os pais e dar as primeiras orientações, mesmo que de longe, né? Então, oriente os pais com o que fazer, mesmo que essa orientação aconteça por telefone. E quando o paciente chega até você, no atendimento ali presencial, é importante que você realize, se não tiver feito ainda, a limpeza do rosto, da cavidade bucal, a limpeza dos ferimentos e procurar e pesquisar essa história médica odontológica desse paciente. Para saber possíveis alergias, possíveis doenças hematológicas e informações que podem influenciar o tratamento. Se tem histórias de traumatismos dentários prévios que possam influenciar ou relacionar com os achados radiográficos feitos naquele momento. Então, é importante que durante a anamnese, essas perguntas desse diagrama sejam realizadas, porque é importante para que a gente saiba qual local que essa queda ou que esse acidente ocorreu, como que esse acidente ocorreu, quando esse acidente ocorreu, já se passou muito tempo, 1 hora, 2 horas, uma semana, um mês, mudou a mordida da criança, o pai consegue te falar isso, né? A criança tem alguma reação aos estímulos térmicos, está sentindo alguma dor? Então, são perguntas, né? Esse diagrama são perguntas que são importantes serem feitas, porque elas vão influenciar diretamente, muitas vezes, no tratamento que a gente vai escolher fazer para a criança. A criança ficou um tempo inconsciente, né? Então, isso tudo a gente tem que saber. E, além disso, né? A gente, voltando aqui, a gente tem uma responsabilidade social muito importante. Então, muitas vezes, em situações de trauma, né, de acidentes, vamos dizer assim, recorrentes, é uma oportunidade para que possamos reconhecer se essa criança está sofrendo abuso físico, né? Ali dentro daquele ambiente que ela vive e poder reportar aos órgãos responsáveis. Então, todo o atendimento, principalmente relacionado a acidente, traumatismo, essa luzinha ela tem que acender e a gente tem que ficar atento a isso também, né? Não só as condições clínicas do paciente. Então, é muito importante que se faça um exame clínico extraoral muito bem detalhado, olha a face, olha os lábios, principalmente no que se diz relacionado ao traumatismo, palpar o lábio, se teve, às vezes, uma fratura dentária, às vezes pode ficar, né, um pedaço de dente alojado ali, algum detritos do local que o paciente caiu. Então, é importante fazer esse exame minucioso, apalpar, né, o esqueleto, para que você observe alguma alteração da normalidade ali. E, logo depois do exame extraoral, partir para o exame intraoral. Então, no exame intraoral, é muito importante que a gente observe se houve fraturas, se há uma alteração da posição normal desses dentes, se há presença de mobilidade ou não, se a resposta à percussão está normal ou não, né? E registrar de maneira bem detalhada. Então, se teve uma luxação, se o dente movimentou dentro do alvéolo, para qual sentido ele movimentou, mais ou menos quantos milímetros isso aconteceu. Então, são informações importantes, né, que devem ser registradas nesse momento da anamnese. O que está acontecendo isso, gente? A gente sabe, né, que existem alguns fatores de risco para a ocorrência do traumatismo dentário, né? Principalmente a idade. Então, crianças até os 2 anos, elas apresentam a coordenação motora ainda pouco desenvolvida, estão aprendendo a caminhar e dessa maneira tem uma maior chance, né, um maior risco de quedas ou acidentes. O gênero, a maior prevalência do traumatismo dentário, ela está associada ao gênero masculino, né, devido à realização de esportes radicais, então ela está, né, em brincadeiras mais agressivas. Está relacionada com aspectos sociodemográficos, né? Então, famílias de baixa condição sociodemográfica apresentam maior chance de filhos apresentarem traumatismo dentário, uma vez que esse ambiente muitas vezes não é preparado para receber a criança. Quando a criança apresenta um overjet acentuado e uma cobertura labial inadequada, né? Ou seja, não apresenta selamento labial passivo, isso também são fatores de risco para a ocorrência do traumatismo dentário, tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente. E, logicamente, aquelas crianças que praticam esportes radicais estão mais sujeitas a sofrerem quedas ou acidentes. Para a classificação das lesões
de traumatismo dentário, a gente faz uma diferenciação entre as lesões das estruturas mineralizadas e da polpa do dente e as lesões dos tecidos periodontais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, pessoal, dentro das lesões das estruturas mineralizadas e da polpa, a gente pode classificar as lesões em trinca de esmalte, fratura não complicada, fratura de esmalte, fratura não complicada da coroa, fratura complicada da coroa, fratura de coroa e raiz e fratura da raiz. Dentro das lesões dos tecidos periodontais ou do suporte, a gente pode classificar as lesões como concussão, subluxação, luxação intrusiva, luxação extrusiva e avulsão total do dente. Aspectos importantes a serem considerados sobre o traumatismo dentário na dentição decídua. A resiliência do osso alveolar na dentição decídua ela é diferente da resiliência do osso alveolar na dentição permanente. Portanto, muitas vezes, na dentição decídua, a criança apresenta um osso ainda muito esponjoso e com isso que facilita, né, a absorção do impacto da queda ou da pancada do acidente que tenha acontecido. E isso faz com que as consequências, né, as lesões geradas advindas de um trauma sejam menos graves do que quando isso acontece na dentição permanente. Além disso, devemos levar em consideração o grau de risólios do dente decíduo quando esse trauma acontecer, para determinar o tratamento que vai ser realizado. E, obviamente, quando acontece, quando acomete na dentição decídua, é muito importante que a gente avalie a relação de proximidade do dente decíduo com os germes do dente permanente. Sempre lembrando que temos que lembrar de proteger esse germe do dente permanente. Obviamente, a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, quando um dente decíduo ele sofre algum traumatismo dentário, isso pode gerar consequências no dente, na dentição permanente, devido a essa relação de proximidade entre o dente decíduo e o dente permanente, né? E essas alterações vão desde malformações dentárias, como pequenas hipoplasias ou opacidades bem marcadas, até impactação e alterações nos distúrbios da erupção. A gente vai falar um pouco, mais detalhadamente sobre isso um pouco mais à frente, né? E é importante a gente levar isso em consideração, que a seleção do tratamento que formos escolher para aquele dente, definir para aquele dente, ele pode ser um fator de risco adicional para o dente permanente sucessor. Então, temos que levar isso em consideração quando formos definir o nosso plano de tratamento. E a gente vai discutir isso ao longo dessa aula. Então, pessoal, eu vou paralisar o vídeo aqui agora para eu postar vídeos menores, mais curtos, que é mais fácil de carregar no YouTube, senão fica muito pesado, tá? Então, eu vou interromper o compartilhamento e começar novamente.